Em 1868, Kardec lança a Gênese, seu último livro. 3 anos após a morte de Kardec, uma nova edição de A Gênese é lançada. Em 1884, Henry Souce, o principal biógrafo de Allan Kardec, afirma que a Gênese que estava sendo distribuída não era a mesma lançada por Kardec. Em 2006, a diplomata brasileira Simone Privato viaja para a França e encontra provas que atestam a afirmação de Henry Souce. Em 26 de maio de 2018, a FEAL, Fundação Espírita André Luiz, lança a Gênese, editada a partir do livro original de Allan Kardec. Adquira já seu exemplar no site mundomaior.com.br ou no telefone 0 operadora 11 4966 5775. Entregamos para todo o Brasil. Sócios do Clube Amigos da Boa Nova possuem desconto exclusivo. E aí, Wander, tudo bem? Tudo bem, meu irmão? Como tá? Ótimo, graças a Deus. Não tá frio aí não, né? Não, tá bem quente. Aqui, ó. Entendo. Deve estar uns 12 graus aqui agora em Friburgo. Nossa. É. Bem gelado. Então vamos dar início. Desejando uma boa noite a todos. É uma alegria estar aqui junto a todos os amigos do Centro Espírita Zeu da Gama. O nosso abraço a todos os companheiros e companheiras de todas as partes que nos acompanham nesta noite. Rogamos aos espíritos superiores, benfeitores e educadores que nos inspire e nos sustente na caminhada. Que possamos colher nesse momento de reflexão que o companheiro Wander trará como tema Espiritismo Consolador. Que possamos aprender dessas lições para a nossa caminhada, a evolução espiritual. Que a paz se faça hoje e sempre, que assim seja. A sala é sua, Wander. Um abraço. Muito obrigado, muito obrigado. Estarei aqui, pois não. Aqui no cantinho. Estarei aqui no cantinho, tá? Tá jóia, te agradeço. Excelente noite a todos e a todas. Que a paz do Cristo e a presença dos bons espíritos permaneçam conosco hoje e sempre. É um prazer, mais uma vez, nos encontrarmos de forma virtual, mas na proximidade do Espírito, meditando mais uma vez na importante doutrina espírita que tem alcançado
o meu ser, o teu ser, trazendo ressignificados à nossa trajetória, à nossa caminhada diária. Minha prece, como nosso irmão já muito bem apresentou, é que a espiritualidade amiga possa estar trabalhando conosco de uma forma muito profunda e nos levando a pensar um pouquinho a respeito desse tema, que é um tema tão atual e que, uma vez compreendido, faz toda a diferença em nossa caminhada. Espiritismo consolador. Quantas pessoas hoje, ao acaso, neste exato momento, necessitam de uma palavra amiga, buscam conforto, pessoas que vivem diversas ansiedades pelos mais diversos problemas e situações das suas vidas enquanto aqui encarnados, não é mesmo? E quando analisamos o nosso contexto social e econômico, nós ainda vivemos um contexto de uma recente pandemia, vivemos uma preocupação acelerada em relação à situação econômica do nosso país. Vemos e percebemos o aumento da violência em grande escala, o desemprego em alta, o caos social instaurado e a recente guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Ou seja, nós levantamos pela manhã, tomamos o nosso café e muitos de nós acessamos as principais notícias pela manhã, pelas redes sociais ou pela televisão, e nós já somos alcançados por uma onda de informações tão pesadas, informações que traduzem esse contexto tão complexo e ao mesmo tempo tão complicado, em que muitas pessoas não conseguem buscar uma alternativa de equilíbrio emocional diante do que os seus olhos e os ouvidos captam, ou que, é claro, também vivenciam. Considerando então todo esse contexto social e econômico atual, uma pergunta torna-se muito importante a cada um de nós que estamos aí na caminhada da doutrina espírita. O que o Espiritismo tem a nos oferecer como consolação, como apoio moral, emocional e espiritual? Teria o Espiritismo, de fato, algo a mais a oferecer e a contribuir neste momento de plena crise planetária? Podemos afirmar que sim, né? Porque o Espiritismo ele oferece à humanidade a essência do conhecimento pleno de todas as dinâmicas da vida em sociedade. O que eu quero dizer? Quando conhecemos a doutrina espírita e nos aprofundamos em seus ensinamentos, nós vamos perceber que toda vida de relação ela é tratada de uma forma extremamente profunda. Não na superficialidade dos relacionamentos, sejam eles quais forem, mas a essência da relação social de todos os grupos, iniciando por nossa família, nossos familiares mais próximos, uns distantes, os grupos comunitários, as pessoas que convivem conosco em nossos empregos, e podemos incluir também a nossa convivência enquanto casa espírita, de reunião e de congregação em torno da doutrina. O Espiritismo tem algo a mais a nos oferecer nesse momento de crise como plena consolação, porque ele esclarece e prova a realidade da imortalidade da alma e a nossa plena interação com o universo. Quando olhamos todo o contexto conturbado, social, no qual estamos inseridos, nós vamos compreender que a realidade ultrapassa totalmente e intensamente o plano físico, não é verdade? Ele nos prova a nossa imortalidade.
a nossa constante essência enquanto espíritos em caminhada evolutiva, e não numa interação única e fechada a nível planeta Terra, mas a nossa interação plena com o universo constituído por Deus. Essa convicção acalma as nossas emoções, porque nós percebemos e somos lembrados constantemente que aqui não é a nossa morada final, aqui é apenas mais um estágio em nossas encarnações, reencarnações, para que tenhamos as condições de superarmos as limitações e progredirmos na estrada e no caminho da evolução. E ainda, porque a doutrina espírita, ela considera de uma forma muito consistente o todo. Isso significa que, por ela estar firmada em bases consistentes, enquanto ciência, enquanto filosofia, enquanto religião, nos traz uma tranquilidade, no sentido de que o conhecimento que abraçamos, ou pelo qual fomos abraçados pela espiritualidade amiga, nos traz a plena certeza de que estamos, sim, no caminho certo. Ciência, enquanto nos prova no laboratório da própria existência a interação do mundo encarnado com o mundo superior desencarnado. Filosofia, enquanto nos traz sempre a lembrança, as nossas interações e a nossa moral. Desculpe-me, amigos, caí, mas retornei aqui. Retomando, enquanto filosofia é a aplicação da nossa posição, percepção e reconstrução moral, e religião, a forma como nós aplicamos essa filosofia moral em nossa religação com o divino, a nossa busca pelo divino, e isso é algo muito consolador. Na questão 799 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec tem uma pergunta muito interessante que ele apresenta aos espíritos superiores, que é o seguinte: de que maneira pode o espiritismo contribuir para o progresso? Se o espiritismo é uma doutrina consoladora, nós podemos entender porque ela é progressista, ou seja, nada está inerte, nada está parado, tudo modifica-se constantemente com um único objetivo e propósito, que é a evolução plena do ser. E os espíritos superiores respondem da seguinte forma ao questionamento de Allan Kardec: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade, ele faz com que os homens compreendam onde se encontram os seus verdadeiros interesses. Deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, o homem perceberá melhor que, por meio do presente, lhe é dado preparar o seu futuro, abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores, ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Ou seja, dúvidas, temores, desequilíbrios emocionais já não se encaixam na proposta espírita, porque ela oferece exatamente o antídoto, a resposta. Ela oferece a condição plena na base do conhecimento que é capaz de nos modificar em nossa percepção enquanto ser e enquanto o universo. Esta consolação, esta bênção que é a doutrina espírita na nossa vida, ela vai contribuindo para que os nossos interesses venham deixar de ser progressivamente menos materialistas e mais espiritualistas, onde o nosso foco maior seja a reconstrução da nossa essência através dos nossos questionamentos e busca das respostas à luz da doutrina. E quando isso vai acontecendo, o nosso ser vai modificando, ao ponto de compreendermos que o propósito maior é a unidade, não é?
é estarmos unificados com o todo, que é Deus, e estarmos também unidos, embora individualizados, aos nossos irmãos, independentemente de condição social, de castas, de cores, celebrando uma grande solidariedade, como aqui comenta os Espíritos na questão 799 dos Livros dos Espíritos. Como na lei nada se perde, tudo se transforma, nós entendemos que o Espiritismo, por ser progressista, ele contribui plenamente como uma fonte de consolação, aquietando as emoções e aquietando os questionamentos a nível social e a nível pessoal, porque podemos esperar algo a mais. Podemos esperar algo a se modificar, a transformar o nosso ser, a nossa caminhada, transformar a sociedade, transformar o planeta, o relacionamento de todo o sistema com Deus, e isso é algo que nos transmite uma seriedade tão profunda que nós precisamos, de vez em quando, parar para relembrarmos esses conceitos elementares que integram a nossa doutrina e que são fontes de aprendizado constantes em nossa revisão pessoal contínua. Como definir, então, a palavra consolação? Certamente você possui uma definição pessoal própria para a palavrinha consolação. Mas se formos a um dicionário, nós vamos encontrar algumas definições básicas para consolação. Eu trouxe aqui algumas delas para compartilhar com você. Aliviar ou tentar aliviar a dor, o sofrimento ou a aflição de alguém ou de si mesmo, com palavras, recompensas e promessas. Confortar, tornar-se resignado, conformar-se. Estas são algumas definições da palavra consolação. Aliviar, tentar aliviar a dor de alguém, seja uma dor física ou uma dor existencial, ajudar a si mesmo através desse alívio, com palavras, com recompensas, com promessas, é confortar alguém. E o que mais temos nesse momento atual são pessoas necessitando de conforto, precisando de uma palavra amiga, de uma direção para suas vidas, e a doutrina espírita preenche essa lacuna, preenche completamente esta lacuna existencial. E quando o ser, quando uma pessoa busca conhecer e compreender o seu contexto à luz da doutrina, ela passa a ter uma posição muito, mas muito diferenciada em relação a outros amigos e outras propostas cristãs, inclusive, e que o Espiritismo possui esse diferencial. Qual é, então, a verdadeira consolação? O que é deixar-se consolar pela doutrina espírita? Nós sabemos que as dores físicas, elas podem ser resolvidas, por exemplo, com o médico, com a medicina humana, não há absolutamente nenhum problema nisso. Também na casa espírita, podemos receber o atendimento fraterno, que ajuda muito numa conversa, uma pessoa com uma palavra amiga, com uma direção espiritual. Passamos também, quando necessário, pela terapia do passe, passamos a utilizar a água fluidificada, todos elementos importantes que colaboram para a melhoria do ser, que vai à casa espírita buscar uma ajuda, buscar uma consolação, inclusive, e encontra esses elementos à sua disposição. Mas a grande consolação que o Espiritismo pode, de fato, nos trazer e que nos modifica de uma forma muito intensa, ocorre na modificação da essência do nosso ser, porque ele vai tratar as dores da alma, que é também a origem de muitas sensações e doenças no corpo físico.
Então eu particularmente entendo que moral tratada é igual a corpo físico melhorado, independentemente das questões de causa e efeito que trazemos e dos nossos débitos a serem acertados. Nós entendemos que a mudança que o Espiritismo nos traz, ela acontece de dentro para fora. E quando o nosso interior, o nosso espírito começa a ser moldado pela doutrina e a nossa compreensão da sociedade, de nós mesmos, começa a modificar-se, tudo ao nosso redor passa a ser diferente. Nós passamos pelas lutas, pelas provas de uma maneira diferente, nós compreendemos o contexto e o caos social que está aí ao nosso redor também de uma maneira diferente, e o nosso corpo físico, ele espelha essa mudança interior. Por isso que o verdadeiro conhecimento, ele é capaz de nos modificar completamente o curso da nossa própria história. E quando nós vamos absorvendo esses conceitos espirituais em nosso ser, nós passamos a ter um posicionamento de quietude da alma, quietude das emoções. E muitas pessoas que convivem conosco e que não são da doutrina, elas não compreendem como pode a nossa reação diante de um quadro tão caótico ser de calma, ser diferenciada em relação a tudo que está acontecendo. É fruto de quê? É fruto do conhecimento, da vivência espiritual acontecendo na prática em nosso interior. E isso torna-se uma verdadeira consolação. Nesse momento nós podemos então compreender que o Espiritismo é o consolador prometido pelo Cristo, conforme o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, no item 4. O Espiritismo vem na época predita cumprir a promessa do Cristo. Preside ao seu advento o Espírito de verdade. Ele chama os homens à observância da lei, ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. Advertiu Cristo: ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figuras nem alegorias, levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Vem, finalmente, trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Gente, que passagem linda esta definição no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6. Se antes o Cristo não podia, digamos assim, compartilhar a essência de todo o ensinamento, dadas as condições intelectuais e morais da sua época, o Espiritismo agora, como ele mesmo disse que iria, mas que viria outro Consolador que nos lembraria de todas as coisas e estaria compartilhando muitos e muitos outros conhecimentos em profundidade, o Espiritismo vem cumprir esse papel, porque agora não há mais véu, não há mais limite, não há mais barreira para o pleno conhecimento. Todos os que têm ouvidos para ouvir, como é a advertência do Cristo aqui nesta passagem, deve ouvir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Não apenas escutar, mas ouvir. Ou seja, absorver com intensidade plena a essência do ensinamento e da filosofia espírita em nossa vida e em nossa caminhada. Porque, além de trazer reconstrução, vai clarear 100% a nossa trajetória, desde a nossa reencarnação até o nosso desencarne e retorno à erraticidade. Isto faz com que não tenhamos medo de nada, absolutamente nada, embora as nossas percepções sensoriais captem situações que tendem a nos desequilibrar. Quando nós lembramos do conhecimento da doutrina espírita, nós sabemos que nós estamos abraçados por um conhecimento que vai do nosso nascimento ao nosso desencarne.
das nossas interações sociais, da nossa interação com Deus, e isso faz uma diferença consoladora extraordinária. O Espiritismo é muito mais que uma religião, como muitos pensam. Ele é a essência cósmica do Cristo, abençoando as nossas vidas através dos seus prepostos e da sua luz maior, com uma leva enorme de falanges de espíritos do bem e de luz que estão aí trabalhando para nos amadurecer nesse conhecimento, nos ajudando a nos tornarmos pessoas melhores, dia a dia, de fé em fé, de acordo com a nossa capacidade evolutiva. Podemos então entender que o Espiritismo traduz plenamente toda a confiança cristã. Mas o que eu quero dizer com isso? O Espiritismo traduz toda a confiança cristã. Você vai entender, compartilhando comigo, o que diz a Gênese no capítulo 17, no item 40. Ouça só com carinho. O Espiritismo realiza todas as condições do Consolador que Jesus prometeu. Não é uma doutrina individual, nem de concepção humana. Ninguém pode dizer-se o seu Criador. É fruto do ensino coletivo dos Espíritos, ensino a que preside o Espírito de verdade. Nada suprime do Evangelho. Eu vou ler mais uma vez esse trecho. Nada suprime do Evangelho. Antes o completa e o elucida, o esclarece. Por que o Espiritismo traduz a confiança cristã? Porque, para quem não conhece o Espiritismo e possui ainda hoje, no século XXI, uma posição lamentavelmente extrema de preconceito, ele tende a falar assim, olha, o Espiritismo não é cristão, não. Às vezes uma pessoa amiga possui um interesse pelo Espiritismo e a outra, até bem intencionada, mas equivocada, ela diz assim, você vai no centro espírita, rapaz, procura uma outra forma cristã, porque, ó, Espiritismo não é de Jesus, não, ó, Espiritismo não é de Deus, não, rapaz, ó, sai disso. E nós ficamos abismados a que ponto pode chegar a ignorância humana. O Espiritismo, sim, é uma forma plena em essência cristã. É o cristianismo restaurado, trazendo a plena luz de Jesus à nossa vida e à nossa caminhada. E exatamente como diz os Espíritos nessa questão da Gênese, ele não suprime nada do Evangelho. Pelo contrário, ele amplifica o Evangelho de uma forma tremenda. Na via cristã do Espiritismo, nós podemos dizer que a porta do Evangelho é muito mais estreita nas vias do Espiritismo. E isso traduz a confiança de que ele é tão cristão quanto muitas outras propostas cristãs, sendo que o seu diferencial, enquanto filosofia, ciência e religião, é amplificar ao máximo a possibilidade da experiência cristã nas vias da sua doutrina. E isso nos traz uma confiança e uma consolação plena. Eu vou falar uma coisa para você, e sem nenhuma crítica a outras formas cristãs. Às vezes, no desespero, pessoas que estão conosco ou já estiveram foram buscar soluções para os problemas temporários da reencarnação atual em outras possibilidades, né? Mas resolve um problema aqui, amanhã tem outro problema, depois de amanhã tem outro. Recebe uma graça aqui, amanhã tem outro problema a vencer. Nós temos tudo o que precisamos na doutrina espírita, tudo, absolutamente tudo. Não precisamos de mágica, não precisamos de cafuné espiritual, nós temos o cristianismo essencial contido na doutrina, o que é suficiente para nos levar a amadurecer o conhecimento que modificará o nosso posicionamento diante do problema no qual nós estamos vivendo neste exato momento, aqui e agora. As orações e as preces de todos os cristãos são bem-vindas e são ótimas, e elas somam no mundo espiritual. Mas a minha caminhada está firme
num propósito e numa estrada que tem história, numa estrada que tem a bênção do Cristo, numa estrada que foi preparada muitos e muitos e muitos anos para que eu e você pudéssemos trafegar, caminhar sobre ela. E isso deve ser motivo de alegria e de gratidão a Deus por termos sido alcançados com esse conhecimento que equilibra a nossa alma e equilibra as nossas emoções. Então, nós entendemos que o Mestre Jesus é o Consolador planetário. E na questão 625 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec também pergunta aos espíritos superiores qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. E a resposta dos espíritos é pequenininha: Jesus. Porque ele é o mestre do amor cósmico, porque ele abraça com a sua energia todo o planeta e todas as formas de vida, seja orgânica, inorgânica, a humanidade, o ecossistema, vibrando nas mais altas esferas das ondas de amor universal. É nesse sentido que nós caminhamos, é nesse sentido que o Espiritismo progride, é nesse sentido que o Espiritismo nos prepara, nos chama a atenção, nos alerta, nos corrige, para que tenhamos a condição de nos depurarmos a cada reencarnação, até o momento que nós vamos vibrando em ondas de amor cada vez mais sublimes e altas. E de estágio em estágio, tenhamos a condição e a graça de chegarmos até o nível e a presença do Mestre Jesus, que já vibra nesse amor pleno e que dessa onda de amor vem irradiando sobre nós a sua presença, a sua luz confortante, consoladora, transformadora do nosso ser. No livro Opinião Espírita, psicografia de Valdo e nosso irmão Chico Xavier, ele traz uma palavra: o companheiro contado na estatística da nova revelação não pode viver de modo diferente dos outros. No entanto, é convidado pela consciência a imprimir o traço de sua convicção espírita em cada atitude. Ser consolado pelo Espiritismo é totalmente diferente de receber as benesses desse mundo, desse sistema e desse planeta. Diferentemente de algumas posições religiosas, nós não estamos no Espiritismo fazendo barganhas e trocas com Deus. E nós vamos nos deixando absorver pelo ensinamento, pela luz e pela transformação, a tal ponto, como diz esse texto que nós lemos aqui, do livro Opinião Espírita, que as nossas atitudes vão demonstrando essa transformação que vai ocorrendo ao longo do caminho. É um exercício de disciplina diária, de vigiar e orar, de buscar a reforma íntima e deixar-se modificar pela luz da doutrina, para que realmente todos que estão ao nosso redor e que não são espíritas digam assim: tem alguma coisa diferente acontecendo e eu quero saber o que é. Eu vou lá também. Os nossos exemplos e as nossas atitudes transmitem a seriedade da doutrina. E isso é um fator muito importante. Por que a doutrina espírita, então, é consoladora? Se fôssemos fazer aqui, elencar todas as possibilidades de consolação da doutrina espírita e fôssemos anotando numa cartolina, olha, eu aposto que todas as paredes do Centro Espírita Zilda Gama estariam completamente lotadas, como papel de parede, porque não se esgota o Espiritismo enquanto fonte de consolação. A doutrina espírita é consoladora porque nos mostra que todo sofrimento é passageiro. Ela nos lembra que nós precisamos, como diz o Evangelho, ter bom ânimo, porque nós ainda estamos num mundo de expiações e de provas. Esse é o nosso estágio ainda vigente. Significa que melhoramos muito, muito, muito. Talvez você não pense assim, mas você e eu, nós, com certeza melhoramos muito nesta presente reencarnação. Mas nós ainda estamos no mundo de expiações e de provas.
Ainda temos débitos das nossas reencarnações e vidas passadas a resgatar, a corrigir, a melhorar. Então nós precisamos ter bom ânimo, ter fé, mas a fé raciocinada, a fé que questiona, que pensa, que analisa o contexto próprio e o todo, para que tenhamos condições na caminhada de progredir. A doutrina espírita é consoladora porque nos lembra que somos imortais. Após a vida, essa presente reencarnação neste planeta escola, que é a Terra, nós voltaremos mais uma vez para casa. Isso faz com que tenhamos quietude de alma, quietude espiritual, porque já passamos por aqui inúmeras vezes. Não temos que temer mais nada. Vai chegar o momento de retornarmos, nós vamos retornarmos. Vamos ajustar o nosso planejamento, ver com o nosso mentor o que fizemos, deixamos de fazer, sermos corrigidos, levarmos talvez um puxãozinho de orelha e nos prepararmos na erraticidade a nossa próxima vinda, né? De acordo com os nossos méritos, deméritos também. E somos imortais. A doutrina nos ensina que fomos criados simples e ignorantes, né? E nós estamos aqui hoje porque já demos grandes passos com a ajuda do Cristo. A doutrina espírita é consoladora porque nos lembra que Deus é soberanamente justo e bom. Isso significa que Deus está no controle de todas as coisas. Ouça, todas as coisas. Até mesmo na guerra entre Rússia e Ucrânia, também. Deus está no controle planetário, embora a nossa percepção tente nos convencer de que não, de que Deus está longe, Deus está distante, mas Deus está no controle de todas as coisas. Somos lembrados pela doutrina espírita que Deus é soberanamente justo e bom. Deus é amor. Ela é consoladora porque ela não nos deixa sozinhos. E olha como é bom e confortante, consolador relembrar essa verdade. Nós estamos aqui agora, eu estou com você virtualmente, com alegria neste momento. Mas aqui ao nosso redor existem muitos outros irmãos na nossa casa espírita, o nosso anjo guardião, nosso espírito protetor, nosso mentor espiritual. Existem pessoas que nós não vemos, mas estão cuidando da gente. Quando a dor aperta, quando a ansiedade tenta dominar, quando o medo se instala, nós precisamos lembrar essa fonte da nossa doutrina, que nós não estamos sozinhos, em hipótese alguma. E dependendo do nosso nível de mediunidade, podemos perceber esses irmãos espirituais que estão aí nos ajudando, nos intuindo, lutando para nos melhorar apesar das nossas teimosias diárias e que fazem parte do nosso projeto reencarnatório até o nosso desencarne. Eu e você, nós não estamos sozinhos. Respire profundamente com alegria, não deixe-se dominar pela ansiedade e sinta a intuição e a voz dos seus mentores, dos seus amigos espirituais que estão aí, com certeza, bem próximo de você, como também estão bem próximos a mim. E a doutrina espírita é consoladora porque ela alimenta a nossa esperança em um mundo regenerado. Pense aqui comigo agora. Como nós podemos esperar um mundo em regeneração plena se nós não mantivermos essa esperança vívida dentro do nosso ser? Nós somos convidados pela espiritualidade à preparação de um mundo em regeneração. Não importa o caos que está aí acontecendo na sociedade. Às vezes uma pessoa olha e fala, nossa, parece que piorou, parece que está evoluindo, não evoluindo. E a gente sabe que não, que no Espiritismo tudo progride. Joana de Ângeles mesmo, né, diz em um dos livros do nosso irmão Divaldo que muitos espíritos já estão sendo convidados, né, a reencarnar em outros planetas, em outros orbes, com a oportunidade
de melhorarem, de acordarem, de desejarem mudar, para quem sabe um dia retornar para cá, como prova do amor de Deus. O mundo em regeneração ele vai acontecer, e aqueles que não tiverem condições vibratórias, que não estiverem na sintonia moral, eles serão convidados não a uma condenação perpétua e eterna, não. Deus é amor. Serão convidados a colaborar com irmãos que estão em estágios inferiores, progredindo também um dia voltar para cá. Mas eu e você precisamos alimentar essa possibilidade hoje, aqui e agora. Não colocarmos o foco das nossas energias no mal que está acontecendo no mundo, mas no bem. E de pensamento em pensamento somado, nós fazemos um todo de energia do bem e do amor que fará com certeza toda a diferença a iniciar por nós mesmos. Então, se a gente acha que o mundo de regeneração nunca vai chegar e o mundo de regeneração nunca vai acontecer, não vamos fazer isso não. Nós também gostaríamos de fazer parte dele, se tivermos esse mérito. Vocês estão me ouvindo? Espero que sim, né? Caiu aqui novamente. Então, irmãos, finalizando, que tenhamos a esperança plena de que nós fomos abraçados por uma doutrina que consola, que modifica a nossa caminhada, que transforma o nosso ser, que nos traz respostas consistentes a toda e qualquer situação da vida e do planeta, para que venhamos a ser pessoas melhores e colaborarmos assim na seara do Mestre, semeando amor, semeando paz, semeando quietude, apresentando àqueles que estão aflitos o Espiritismo como fonte de consolação, porque ela transforma o ser na sua essência, ou seja, de dentro para fora. Quero agradecer o convite, quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estarmos juntos, que seja uma semana de luz, que seja uma semana de paz, que seja uma semana de frutificação espiritual. Que assim seja, e graças a Deus. Obrigado, Wander, pelo carinho e atenção que sempre atende o nosso convite. E também queremos agradecer às pessoas que estiveram junto conosco, né? Deixaram suas mensagens, né? A Selma Guimarães, Maria Delfa, Lúcia Rocha, Belinha Balbi, o grupo A Casa Espírita de Oração, Sumidouro, né? O pessoal do 18º Seu, né? Nós agradecemos a colaboração e o carinho que eles sempre estão presentes e dando essa oportunidade de trabalharmos junto. Assim, convido a todos a fechar os olhos, abrir o coração e levarmos nosso pensamento ao mais alto. Senhor, humildemente agradecemos essa oportunidade e pedimos por todos aqueles que estão chorosos, tristes, amargurados, perturbados, que possam chegar até eles os eflúvios magnéticos do amor e da paz. A todos aqueles que estão registrados no caderno de nosso coração, não esquecendo daqueles que em algum momento, utilizando mal o nosso livre-arbítrio, os prejudicamos. Que a todos esses possam ser abençoados, que os espíritos amigos possam envolvê-los em paz, amor e justiça. Muito obrigado por esses momentos que aqui passamos. Obrigado a Wander, obrigado a todos. Que assim seja. Que assim seja. Que bom, meu amigo. Muita paz. Muita paz, meu irmão. Até a próxima.